ar, Cast 65. Tá começando mais um Cast 65 e hoje a gente tá com Franklin Henrique, advogado da nossa cidade, que foi premiado como o melhor advogado e melhor escritório de advocacia aqui na nossa cidade, Santa Cruz. Mas antes de a gente começar a entrevista, se inscreve lá no nosso canal, deixa o seu like e comenta essa entrevista. Então, Franklin, como foi participar e ter sido escolhido pelo voto popular como o melhor advogado e ter o melhor escritório de advocacia de Santa Cruz, a capital do Tairi? Coisa boa, né? Então, é uma surpresa, né? Assim, sendo bem humilde e honesto, eu sei que esse prêmio, ele que é de iniciativa popular, né? O voto está lá livre, a gente não está pressionando ninguém, mas existem outros escritórios aqui em Santa Cruz que têm uma estrutura infinitamente melhor do que a minha, mas eu acho que as pessoas elas são conquistadas por algo que vai além das estruturas físicas, né? E o diferencial no escritório Franklin Henrique Advogados, no qual eu estou à frente, é o acolhimento, né? Eu acho que toda pessoa ela merece ser bem tratada, ter a sua individualização. Então, eu acredito que tenha sido isso, tenha sido essa confiança e esse respeito que eu passo para todos os meus clientes que tenha me feito chegar a esse momento de receber o certificado, né, de em 2023 ter o melhor escritório e ser considerado o melhor advogado de Santa Cruz. Agora eu pergunto só por motivo de curiosidade, né? Quantos anos você tá nessa área e como foi que você despertou quando você estava lá no ensino médio e disse, quero ser advogado? Então, na verdade, a gente vai voltar um pouco mais no tempo. Eu acho que eu não tinha nem consciência do que era ser advogado, mas eu já achava interessante a figura do advogado e isso despertou essa vontade em mim enquanto criança. Mas morando numa cidade do interior, né? Filho de mãe solteira, paupérrimo, não tinha nem condições de sonhar com esse sonho, né? Então esse desejo ele foi guardado a certas chaves e eu fui estudando e abraçando as oportunidades que tinham à minha frente. Depois que eu me formei no ensino médio, eu cursei pedagogia, eu tenho formação em pedagogia, me formei em 2012 pela FAEL, né, Faculdade Educacional da Lapa, o curso à distância, mas era semi à distância, né, tinha um polo presencial aqui em Santa Cruz. E aí, em 2013, eu fiz o Enem novamente, e em 2014 iniciei o curso de Direito. Nessa época eu já era servidor público, já era concursado do município de Santa Cruz, estava cedido ao Sindicato dos Servidores em Saúde do Rio Grande do Norte, o Sindsaúde RN, e aí eu tinha um horário mais flexível, né? Uma agenda mais flexível. Isso não quer dizer que não era uma agenda de muito trabalho, porque no sindicato você não tem dia de trabalho, né? Você trabalha de segunda a segunda-feira, né? Então, eu consegui fazer o curso de Direito. Eu ia para Natal todos os dias. Eu trabalhava aqui em Santa Cruz, no sindicato, e à tardinha eu ia para Natal para assistir às aulas à noite. Então, esse sonho, esse desejo, ele vem de muito tempo. Foi guardado, mas foi alimentado muito em razão de eu posso dizer, uma ferida, né, minha. Como eu disse anterior, eu sou filho de mãe solteira, né? Meu pai não reconheceu a paternidade de maneira espontânea, teve que ser judicializada, e isso me fez desejar ter condições de me defender. E eu, como um cidadão comum, eu me sentia impotente. E na condição de advogado, você tem
instrumentos para se defender e defender aquele outro que tem o direito, mas não tem acesso a esse direito. Então, esse desejo meu é o que me alimentou para, mesmo diante de tantas dificuldades que eu tive, de tantas barreiras, me manter firme no desejo de me formar em direito e advogar. Diferente dos meus colegas, que eu não sei se você sabe, mas na graduação em direito, todo mundo quer ser ministro do STF, quer ser desembargador. Não, eu sempre quis me formar e abrir meu escritório. Graças a Deus, em 2018 me formei, passei na OAB, mas aí tinha feito um concurso público para a polícia, passei nesse concurso, fiquei durante 6 meses ainda na polícia, de janeiro de 2020 a junho de 2020 eu fiquei na polícia, mas não me identifiquei em nada com a área policial, e aí tive condições de abrir meu escritório, né? Então, me diz como foi, porque assim, todo mundo que faz direito, pelo menos é uma coisa que eu converso com a galera que estuda, tem muito medo da porra da OAB, né? E como foi pra você essa etapa, né? Porque você faz o curso, você termina e tem que fazer a prova da OAB para poder exercer a profissão, né? E muita gente não consegue passar. Como foi o desafio de passar pela prova da OAB? Cara, terrível, né? Terrível, sendo muito honesto com você. A prova em si, ela não é tão ruim, mas a pressão emocional que você tem para ir fazer essa prova é gigantesca, né? Primeiro que a faculdade ela não prepara você para a prova da OAB, nem prepara você para a atividade da advocacia. A faculdade ela prepara você para você continuar estudando, porque você estuda para fazer a prova da OAB e você estuda para entender como é que funciona realmente o direito processual, direito material das pessoas. Porque na faculdade, a gente aprende que 2 mais 2 é igual a 4. Na vida real, tem uma dízima periódica todinha entre esses dois números. E aí você tem que aprender todos esses detalhes para poder dar conta. Então, assim, terminei a graduação em Direito, fiz a primeira fase da prova da OAB, fui fazer a segunda. Não passei na primeira tentativa. Coincidiu, na época eu era coordenador do Centro de Saúde Regional de Santa Cruz, coincidiu com um período que a gente estava tendo eleições no sindicato, e aí meu tempo de dedicação para estudar e me preparar para a segunda fase foi pouco. E aí eu sempre digo a quem está fazendo direito, né, a quem deseja fazer, não adianta contar com a sorte, não adianta fingir que estudou. Ou você estuda, queima a pestana, ou não vai passar na prova, né? E aí tive que refazer a prova novamente. A segunda fase a gente tem 2 tentativas. A primeira eu não passei, a segunda tentativa eu perdi o prazo de inscrição, porque você tem que se inscrever para fazer a segunda tentativa. E aí comecei do zero, né? Fiz a primeira fase e fiz a segunda fase novamente. Mas aí ambas eu me dediquei, estudei direitinho e graças a Deus fiz uma pontuação que não me deixou desesperado na hora de esperar os resultados, né? Mas tive que abdicar de muita coisa, tive que abdicar das amizades, da vida social, da família, porque nos últimos 30 dias, né, antes da prova, para ser bem honesto com você, minha rotina era acordar às 6 horas, preparar ali meu café da manhã, me alimentar, já deixar uma fruta, um lanche meio aqui de lado, e começava a estudar, assistindo videoaula, fazendo as anotações, lanchava umas 9 horas, me esticava, dava uma volta arrodeando ali a casa, brincava com o cachorro, tomava um banho rápido, isso aí dentro de 20 minutos, que era meu tempo de pausa, de 15 a 20 minutos, tomava um banho rápido para passar o calor e voltava a estudar. Almoçar, minha mãe mandava, porque eu não moro com ela, né? Eu moro em outra casa, e ela mandava meu almoço,
E ali eu já emendava, quando era à noite ela mandava minha janta e eu ficava estudando até 10 horas. Aí 10 horas eu parava e deitava, e isso foi de segunda a segunda nos últimos 30 dias que estava faltando. Aproveitei um período que eu estava de férias, enfim, tive condições de estudar. Massa, muito massa. É muito interessante essa rotina que você tem que construir para conseguir um objetivo. Seja no estudo, seja no concurso, seja em qualquer área, mesmo assim você tem que construir uma rotina para poder conseguir seu objetivo, né? Sem disciplina fica muito mais difícil conseguir qualquer coisa. Você fica dependendo da sorte. É verdade. E uma coisa que eu acho que todo mundo gosta de chegar no dia de uma avaliação, de uma prova ou do concurso, é não depender da sorte. É ter certeza que estudou ali vai dar conta. E área de atuação. Porque a porra da OAB também define isso, né? Tipo, que área você vai. Você está na universidade, vai vendo cada área ali, e uma hora você se interessa por uma, outra hora se interessa por outra. Como foi que você chegou? Tipo, essa vai ser minha área de atuação. Sobre área de atuação. A gente, no direito, todo mundo quer seguir lá uma área, uma determinação, mas quando você sai da faculdade, você descobre que você tem que ser generalista, né? Você tem que atuar basicamente meio que em todas as áreas. Mas, diferente do que a maioria segue na faculdade, eu já sabia a área que eu não queria atuar, que é a área do direito penal. Eu acho uma área muito complicada. Eu não consigo me distanciar dos casos, né? Eu fico com meu juízo de valores, né? Ele fica envolvido ali dentro daquela situação. Então, eu sei que eu não tenho preparo emocional para lidar com a situação do criminal. Eu não sei ter a frieza, né, de defender uma pessoa que cometeu algo que vai de confronto aos meus princípios. Então, eu sabia que essa área eu não teria condições de atuar, porque eu não posso, quando você atua numa área, você não pode estar selecionando os casos que você vai pegar. Você tem que defender o seu cliente, o direito do seu cliente, ainda que seja de reduzir uma pena. Você tem que estar defendendo. Mas assim, eu sou uma pessoa que acho que da minha essência eu já nasci com a vertente de esquerda, né? Então, eu me incomodo muito com as questões sociais, né, com a desigualdade social, com o direito das minorias. Então, isso já me leva a ter uma tendência de que lado eu poderia atuar. Somado a isso, eu tive uma vivência no sindicato, como eu falei, que foi de quase 10 anos. Né? Eu entrei no serviço público em 2007, na função de agente de endemias, e em 2011, finalzinho de 2010 para o início de 2011, eu estava assumindo a direção do Sindicato de Saúde, e nela fui reeleito mais 2 vezes, saindo em 2020. E lá foi uma escola, para mim também, de conhecimento, de formação. Então, assim, o direito do trabalhador, os direitos sociais, passaram a ser mais importantes para mim do que nunca. E aí, eu tive a vivência com o direito em si, porque a secretaria que eu representava dentro do sindicato era a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Então, os debates, os processos do sindicato, eu estava de dentro, né, como a gente diz. Então, desde 2010, 2011, que eu vivo o direito, né, de maneira mais a fundo. Então, quando eu iniciei a graduação, eu já tinha uma experiência de vida, né, com as questões de direito material. Então, assim, a própria vida foi direcionando onde eu iria atuar. E hoje, lá no escritório, como eu disse, a gente é generalista, mas tem 3 segmentos que eu atuo, nos quais eu me especializo. Direito do trabalho, né? Direito previdenciário e direito civil. O direito do trabalho e previdenciário vem muito desse inconformismo, dessa minha insatisfação com as desigualdades sociais, né? Porque através do direito previdenciário você consegue permitir que uma pessoa tenha direito à assistência social através do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que
concedido a pessoas com algumas comorbidades, como autismo, né, como os alcoólatras, né, desde que seja não uma pessoa que bebe socialmente, é aquela pessoa que já está num nível de alcoolismo elevado, uma pessoa que tem alguma deficiência, então, e que sejam pobres na forma da lei, né? Então, a assistência social na figura do INSS está aí para garantir a essas pessoas uma qualidade de vida. E o direito do trabalho, que é a possibilidade que você tem de dar direito e igualdade àqueles que ficam distantes. Porque, assim, dentro do direito do trabalho, a gente vê muito a defesa do trabalhador, mas em muitas situações o empregador também é vítima. Então, dentro do escritório, a gente também presta uma assessoria às empresas, orientando como ela deve trabalhar, o que ela deve fazer, que direitos aquele trabalhador tem, qual a melhor forma dela estar contratando, se é como mensalista, se é como diarista, para que os contratos de trabalho sejam feitos da melhor forma. Então, esse vem das minhas questões sociais. E, como eu falei a você, do meu calo infantil, que foi o abandono paterno, me traz para o direito civil, né, o direito de família. Então, as principais áreas que a gente atua no escritório é o direito do trabalho, o direito previdenciário e o direito civil. E aí eu lhe pergunto sobre como foi montar o escritório, né? Porque você estava no serviço público, né? E aí você sai do serviço público para montar seu escritório, algo totalmente diferente. Você deixa de ser um funcionário ali, servidor público, que tem certas garantias, para se lançar a abertura de um negócio que é seu. E que tem um desafio, né? Que é fazer com que funcione. Como foi de início esse desafio? Então, era o desejo que eu tinha, né? Eu me formei em 2018. Meu sonho era ter já saído da faculdade com o escritório aberto, mas no interior... Você passava no escritório de advocacia e já pensava no seu nome ali. Não, com certeza. Eu passava nos terrenos baldio assim e já visualizava ali um prédio com o meu nome gigantesco na frente. Eu queria construir, ainda quero, né? Meu espaço de total. Mas enfim. Eu me formei em 2018 e aí eu sonhava em abrir o escritório, mas não tinha condições financeiras, né? O capital é limitadíssimo. Hoje, qualquer projeto que você vá fazer, por mais simples que seja, requer um investimento financeiro, né? Uma parede de gesso, um adesivo que você coloca numa porta é um absurdo de dinheiro. E aí, eu sou pai, tenho 2 filhos, então tenho minha mãe que é idosa, assumo a condição de arrimo de família, então ter esse capital para abrir o escritório era algo meio que impossível. Foi o que me levou a assumir o concurso da polícia, porque lá eu iria conseguir levantar uma grana para no futuro abrir meu escritório. Então, assim, eu entrei na polícia já com a ideia de que ia sair de lá. Mas o destino, Deus, né, em quem as pessoas acreditarem, ele nos traz surpresas. Em 2019, eu fiz uma especialização em perícia grafotécnica, que é uma formação para você identificar falsificação de assinaturas. E passei a prestar assessoria para o tribunal em processos de empréstimos, que normalmente é feito com idosos, que o pessoal vão lá, falsifica a assinatura do idoso e faz um empréstimo fraudulento. E eu passei a atuar nesses processos como perito judicial, identificando a falsificação ou a veracidade da assinatura. 2020, você sabe, foi a pandemia, e aí tudo paralisou. Tudo paralisou, mas os processos são eletrônicos, não paralisaram, graças a Deus. E nesse período que eu fiquei em casa, né, que foi dia 11 de março, salvo engano, a gente, lá na PM, a gente veio para casa, e eu não podia sair de casa, né? Ninguém podia sair de casa, todo mundo estava trabalhando em casa ou na vida ociosa. Eu me voltei para o trabalho. E aí
Nesse serviço, como perito judicial, Deus me abençoou que vieram muitas perícias para mim. E de março a junho eu consegui levantar um capital, que foi o suficiente para mim abrir o escritório, né? Aí fiz uma parceria com uma amiga minha, a gente abriu em sociedade. Não estamos mais em sociedade porque decidimos, né, cada um ir para a sua área de atuação. A gente tem formas diferentes de trabalhar, mas graças a Deus nós dois continuamos advogando. Ela na área dela, lá no escritório dela, e eu na minha área, no meu escritório. Mas na época teve essa dificuldade. Isso aí eu estou falando da dificuldade financeira. Mas aí vem uma dificuldade histórica, né? Aqui em Santa Cruz, agora que esse padrão está se perdendo um pouco. Mas, historicamente, os advogados daqui são de famílias tradicionais, são de famílias ricas, né? Com exceção de Dr. Fábio, que hoje é falecido já, que foi o primeiro advogado com escritório, né? Que é oriundo do bairro do Paraíso. Não se tinha na história de Santa Cruz um outro advogado de família pobre, né? E assim, a minha família não é aquela família pobre que tinha algumas coisas, né? Não tinha luxo. Não, a minha era paupérrima mesmo. Então, assim, eu tinha essa dificuldade, essa barreira de quebrar. De uma pessoa que saiu de um bairro periférico, que eu sou de origem, minha origem é no Paraíso, eu morei até os 23 anos no bairro Paraíso. Então, sair do bairro do Paraíso, me formar em Direito e disputar com os representantes das famílias tradicionais de Santa Cruz também foi uma dificuldade. E aí eu precisei me apresentar à sociedade de Santa Cruz com bastante seriedade, com bastante confiança em mim. E graças a Deus isso tem dado certo. Muitos amigos confiaram no meu trabalho, diferente do que as pessoas dizem, que é mais fácil os de fora lhe ajudar do que os de perto. Graças a Deus eu não posso dizer isso. Eu tive muitos amigos que confiaram no meu trabalho, muitas amizades da infância, muitas amizades do meu decorrer de trabalho, pessoas que eu conheci em diversos locais. Graças a Deus acreditaram no meu trabalho e eu venho conquistando os bons resultados. Você pode me perguntar se eu já perdi algum processo? Perdi, porque infelizmente a gente não... Mas qual é a taxa de vitória? Eu nunca fiz esse levantamento. Mas assim, eu sou teimoso. A gente perde numa instância, eu recorro, vou para a segunda. Se não deu certo na segunda, a gente vai para a instância superior e... já teve processo que retornou com sentença favorável, né, da instância superior. Então, assim, a gente vai tentando. E, em sua maioria, graças a Deus, tem dado certo. O que tem me dado mais força para continuar com esse trabalho. Agora a gente vai começar a falar do partido. A gente está no podcast do PCdoB. Sim. E é importante perguntar como foi que você chegou no PCdoB? Como você chegou aqui no partido? Você já disse que é alinhado a muitas pautas que são da esquerda. Então, o PCdoB, ele surgiu na minha vida através de uma forma muito improvável, né? Eu estudava no estadual, né, que a gente chama aqui, que é a escola do professor Francisco de Assis Dias Ribeiro. E lá eu ganhei uma bolsa para uma escola que estava abrindo em Santa Cruz, que era o CEDAP. Formou-se turmas do primeiro ano, turmas do terceiro ano, mas não formou uma turma do segundo ano. E para a escola abrir, tinha que ter pelo menos 3 turmas. E aí, seu Reinaldo abriu umas bolsas e eu fui um dos contemplados com essa bolsa. Lá eu conheci, isso em 2005, 2006, eu conheci
Inajá Freitas, né, que é filho do grande Valdo Teodósio, né, que é o presidente do PCdoB aqui em Santa Cruz. E, de cara, a gente teve uma aproximação, iniciamos uma amizade que vem sendo conservada até os dias de hoje, graças a Deus. E eu peguei amizade com o Inajá, peguei amizade com a família toda. Sempre gostei muito de conversar, tá vendo aqui na própria entrevista, né, que você quase não pergunta, eu falando demais. E aí comecei a conversar e veio o convite por parte de Inajá para mim estar me filiando ao PCdoB. Não tutubiei na resposta, aceitei o convite e desde então estou filiado no PCdoB. Devido às questões de formação, questões profissionais, passei um tempo mais afastado do partido, mas hoje que trabalho aqui em Santa Cruz, tenho a minha rotina aqui, eu tento contribuir da melhor forma para a edificação e crescimento do partido, visto que é um partido que tem bandeiras das quais eu acredito, né? Que defende a população, que defende uma igualdade, porque eu acho até importante dizer, né, que o PCdoB é o Partido Comunista, né? Mas as pessoas têm uma aversão ao comunismo sem nem saber o que é o comunismo. Um maior exemplo de comunismo que a gente tem é o próprio SUS. Que seja você rico ou pobre, branco ou preto, você chegar na porta de um hospital público, você vai ser atendido, né? Então, assim, a defesa do PCdoB é que todos nós tenhamos a mesma igualdade de direitos, que tenhamos o mesmo acesso, que você, para ter uma consulta marcada, você para ter uma ressonância, que é um exame de alto custo, você não precise de apadrinhamento político. Você vá lá no sistema e esse sistema funcione, marque o seu exame e não precisa você esperar um ano, né? Não precisa a mãe parir a criança para poder ter a outra, não, aquele idoso morrer para poder ter um exame deferido pela Secretaria de Saúde. Então, assim, essa é a nossa defesa. A gente defende que tenha uma escola de qualidade, que o filho do rico e o filho do pobre tenha a mesma oportunidade. Coisa que a gente vive a experiência aqui em Santa Cruz, a exemplo do IFRN, né? Tem muitas crianças de origem humilde que estão lá, muitos adolescentes que estão lá estudando com pessoas de uma origem mais abastada. E estão lá, no mesmo espaço. Por quê? Porque é um ensino de qualidade. Então, a gente defende que não só os institutos, não só as universidades federais, mas toda a educação, ela seja feita com qualidade para que toda a população tenha os mesmos direitos, tenha acesso à mesma educação, à mesma cultura. Então, é isso que me faz me apaixonar pelo PCdoB, é isso que me faz acreditar no PCdoB. É essa bandeira de defesa das igualdades, sem distinção. Nossa. Agora que a gente está caminhando para o final, né? Melhor advogado desse ano, melhor escritório de advocacia. Quais são suas metas para o futuro, né? Tanto como advogado e como escritório de advocacia. Quais são suas metas e perspectivas, né? Perfeito. Lá vou eu resgatar aí mais Como será 2024? Temos muitos projetos aí. Vou eu resgatar aqui algumas situações. Quando eu abri o escritório, eu tive diversas dificuldades, né, financeiras. Encarei término de relacionamento. E assim, tudo isso vai limitando as suas forças, né? Tive o rompimento de uma sociedade, tive que abrir meu escritório em outro local. Quando eu pensei que estava respirando, aí o corpo deu sinais da sobrecarga. E aí eu enfrentei um período de depressão, do qual eu venho me tratando. Não estou livre das medicações, mas graças a Deus dos sintomas sim, né? Somado a isso, agora em maio desse ano, minha mãe sofreu 2 AVCs isquêmicos, um no dia 3 de maio e um no dia 5 de maio, ficou com sequelas, hoje é cadeirante, faz fisioterapia, está tomando uma sequência de medicamentos, mas assim, eu acredito que se alguém discordar disso,
enfim, é a opinião de cada um, mas eu acredito que Deus dá o frio conforme a roupa, né? Então, se eu tenho essa responsabilidade, se eu tive essas dificuldades, é porque de alguma forma isso está me fazendo crescer. Isso está me fazendo me tornar mais forte, mais responsável, mais consciente do que eu quero. Então, um projeto que eu tinha, né, que vinha adormecido, eu estou preparando, está no forno, está assando, e se Deus quiser, janeiro de 2024, esse assado já vai estar exposto para todo mundo visualizar e beliscar um pouquinho. Que é trazer informação para a população. Eu quero utilizar as minhas redes sociais, né, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, enfim, tudo. O que tiver ao meu dispor, TikTok. Você também é um advogado do TikTok. Mas não vou fazer dancinha não, porque não tenho coordenação motora para isso. Mas eu quero estar trazendo informação para a população. Hoje eu falei aqui a você que é direito das pessoas que são diagnosticadas com o alcoolismo, um BPC. Né? Mas nem todo mundo sabe. É direito do servidor público ter a redução na sua jornada de trabalho quando ele tem um filho autista. Mas nem todo mundo sabe. Então, assim, são informações, são direitos que a população tem, mas desconhece. E o direito não está para todos, está para quem busca. Né? Então, assim, eu quero popularizar o conhecimento do direito e permitir que as pessoas tenham acesso a essas informações e que possam buscar o seu direito. Então, assim, meu projeto como profissional é estar trazendo, pulverizando esse conhecimento. E como pessoa, é um projeto que vem desde sempre. Amanhã eu ser melhor do que eu já sou hoje. Muito bom que você disse, principalmente a questão de compartilhar essas informações, porque muitas vezes as pessoas não buscam realmente algo porque não conhecem, não tem noção básica. E tá nas redes sociais, todas elas, ou pelo menos as que são mais vistas, é uma oportunidade dessa informação chegar de forma fácil, didática e rápida às pessoas. Você tá lá no TikTok passando os vídeos aleatoriamente e tem um momento lá que você esclarece algo sobre o BPC, que nem você fez aqui, a pessoa acaba se informando e buscando esse direito. A gente está terminando o Cast 65 de hoje, mas antes vamos perguntar para o nosso convidado se tem alguma mensagem para deixar. Esse final de semana a gente tem a segunda prova do Enem, né? E você foi uma pessoa que é produto da escola pública, né? Sim, sim. Estudou na escola pública, conseguiu chegar na universidade, se formar. Qual a mensagem que você pode deixar para a galera que acompanha o Cast 65 e que até vai fazer Enem amanhã? Então, para todo mundo que vai fazer o Enem, aqueles que ainda estão no ensino médio, né? Eu tenho um pensamento que agora me fugiu, estou tentando aqui lembrar o nome do autor, mas se você colocar a frase, vai aparecer, vocês vão descobrir, para também não utilizar de maneira a ser plágio. Mas é o seguinte, tudo que um sonho precisa para ser realizado é de alguém que acredite nele. Então, a todos os estudantes, acreditem em vocês, né? Acreditem no seu potencial, façam o possível de vocês e o resultado vem, né? A gente só não consegue algo quando a gente desiste no meio do caminho. Se não foi esse ano, vai ser no próximo. Eu me formei em Direito com 30 anos, né? Então, assim, a linha de formação, ela não é igual para todo mundo. Cada um tem o seu tempo. Então, se não for hoje, é amanhã, só não pode desistir. Muito bom. Então, gente, este foi o nosso Cast 65. Curtam, comentem, compartilhem e fiquem na expectativa do próximo cast.